Bem-vindos a mais uma explicação no canal Wisdom Gate. Nessa nossa aula magna de hoje, a gente vai adentrar de cabeça num dos maiores mistérios não resolvidos de toda a física moderna, a gravidade quântica. É uma verdadeira história de investigação científica super emocionante, uma jornada fascinante onde tentamos juntar as peças mais fundamentais da realidade. Tudo isso para compreender de fato do que o nosso universo é feito, lá na sua escala mais íntima e invisível. E no nosso roteiro de hoje, vamos observar o seguinte. Primeiro, o conflito físico fundamental. Depois, as ondas do tecido espaço-tempo. Em seguida, o graviton e a quantização linearizada. No tópico 4, o espaço-tempo em pixels quânticos. E por fim, a colaboração incrível entre a criatividade humana e a matemática da inteligência artificial. Seção 1. O conflito físico fundamental. O choque de duas revoluções. Ok, vamos mergulhar fundo nisso e entender de vez o choque titânico que deu origem a toda essa busca. O grande mistério central da física teórica hoje é literalmente a colisão entre duas revoluções absolutas do século XX. De um lado da tela temos a mecânica quântica, regida pela famosa constante de Planck. Ela nos ensina que o mundo infinitamente pequeno é discreto, feito de pequenos pacotes, ou quanta, de ação e energia. Agora, do outro lado, temos a relatividade geral de Einstein, que descreve o cosmos em larga escala, ditando que o espaço e o tempo formam um tecido suave, contínuo e inseparável. O grande problema, a nossa dor de cabeça acadêmica, surge exatamente aqui. Ao tentar descrever coisas como as origens do universo ou o interior de um buraco negro, a gente se depara com algo incomensuravelmente massivo que se torna infinitamente pequeno ao mesmo tempo. Nessas condições extremas, as equações contínuas do Einstein simplesmente entram em colapso. Elas quebram. E isso exige uma nova abordagem, uma abordagem quântica e discreta para a própria geometria. E isso nos leva à seção 2. Ondas do tecido espaço-tempo. O fenômeno macroscópico. Para buscar essa unificação microscópica, o passo lógico é compreender primeiro como a gravidade extrema se manifesta macroscopicamente no nosso universo. Uma onda gravitacional requer uma definição bem rigorosa, tá? Diferente do som, que é a vibração das moléculas de ar, ou da luz, que é a oscilação de campos eletromagnéticos, a onda gravitacional não viaja através do espaço. Não é uma perturbação no espaço, ela é uma vibração direta da própria geometria do tecido espaço-tempo. Quando eventos cataclísmicos ocorrem, como a fusão de dois buracos negros, de uma forma que é maravilhosa e ao mesmo tempo aterradora, o próprio palco onde a matéria atua começa a esticar e encolher. É literalmente o palco vibrando e não os atores. Uma análise dos dados astronômicos revela características incrivelmente precisas das ondas que nós já detectamos. Primeiro, elas se propagam rigorosamente à velocidade da luz. Possuem uma amplitude de deformação diminuta na ordem de 10 elevado a menos 21. Para colocar em perspectiva, é um número tão microscópico que exige a mais formidável tecnologia humana para sua captação. Além disso, elas possuem uma natureza transversal com estados de polarização independentes, conhecidos como plus e cross. Cada sinal captado pelos nossos observatórios é uma assinatura incontestável. E isso ilustra brilhantemente como tudo se encaixa de forma perfeita nas equações centenárias da relatividade geral de Einstein. Vamos para a seção 3, Graviton, a quantização linearizada, a caçada à partícula. Compreendida a onda clássica, a nossa investigação científica se volta agora para a tentativa teórica de quantizar essas vibrações, através da chamada quantização linearizada. Bom, assim como a luz é composta por fótons, a quantização da onda gravitacional linearizada exige o nascimento de uma partícula teórica, o famoso graviton. Ele é definido como uma unidade fundamental e hipotética que transmite as forças gravitacionais na natureza. Na física de partículas, o graviton emerge como um bóson de massa exatamente igual a zero, possuindo uma característica rigorosamente específica, um spin igual a 2. E por que spin 2? Porque esse valor reflete perfeitamente aquela natureza de deformação transversal do próprio espaço que a gente acabou de discutir. Agora, o que é realmente interessante neste slide é notar a convergência extraordinária ao cruzar a fronteira entre a física teórica e a astrofísica. Notem que a massa teórica do graviton é zero, certo? E os limites observados pelos dados modernos são absurdamente microscópicos, da ordem de 10 elevado a menos 23, ou seja, consistentes com zero na prática. O spin de valor 2 é totalmente confirmado pelas polarizações captadas, e a velocidade cravada na velocidade da luz. O graviton inferido pelos observatórios age exatamente conforme as equações predizem em cenários de baixas energias. Contudo, para mantermos nosso rigor acadêmico, precisamos expor onde todo esse modelo falha. Tratar a gravidade como um mero campo de partículas saltando em um fundo de espaço-tempo plano e imutável acaba quebrando as regras da matemática em altíssimas energias.
A teoria simplesmente se torna não renormalizável. Ela começa a produzir infinitos absurdos quando chegamos na escala de Planck. A conclusão inevitável de tudo isso é um plot twist profundamente transformador. A perturbação não é a única coisa quântica na história. O próprio tecido de fundo, a própria malha estrutural do universo, precisa ser fundamentalmente quantizada. Seção 4. O espaço-tempo em pixels quânticos. A verdade profunda. Vamos avançar e observar como isso constrói a verdadeira natureza granular da realidade. Há uma citação maravilhosa que diz: encontrar os limites mínimos do espaço e do tempo foi, na verdade, a descoberta de uma única entidade, o átomo de espaço-tempo. Quando a física encontrou o menor comprimento possível e o menor tempo possível, as tão conhecidas escalas de Planck, houve essa profunda constatação conceitual. A descoberta não revelou blocos separados de espaço e tempo, mas sim a manifestação de uma entidade fundamental e unificada, o átomo de espaço-tempo. Essa é a semente invisível de onde toda a geometria clássica e macroscópica acaba emergindo. E o que isso significa na prática? Teorias avançadas, especialmente a gravidade quântica em loop, sugerem que o próprio vácuo possui estrutura. A gente não deve mais pensar no espaço como um rio contínuo fluindo, mas sim usar a analogia dos pixels de uma tela. Pensem numa tela de resolução altíssima. Nessa escala, o espaço é uma rede granular feita de átomos de volume geométrico, verdadeiros pixels. O conceito de um lugar exato simplesmente se dissolve na chamada espuma quântica. E o tempo? Bem, o tempo deixa de fluir continuamente para avançar em minúsculos tiques discretos. O universo inteiro, nesse novo paradigma, se revela como uma imensa malha digital fundamental. Chegamos na seção 5, Criatividade Humana e Matemática da Inteligência Artificial, o laboratório colaborativo. Porque explorar essas ideias extremas não é tarefa simples e requer novos métodos de dedução. Assim, a gente adentra os bastidores dessa metodologia fantástica de investigação científica. A formulação destas correlações complexas resultou de uma simbiose belíssima. No passo 1, tivemos a pura criatividade humana. O Túlio propôs os experimentos mentais super desafiadores. Primeiro, imaginar um elevador em forte aceleração cruzado por um fio elétrico esticado, e depois conceber um feixe de elétrons relativísticos sendo drasticamente encurvado ao rasar um buraco negro, mas sem cair no seu horizonte. Agora, para traduzir toda essa intuição humana num rigor matemático, no passo 2, a inteligência artificial DeepSeek assumiu a árdua formulação matemática. A IA modelou as funções de Green para o campo eletromagnético nesses fundos curvos e conseguiu calcular a minúscula radiação de cauda granular gerada pelas cargas. A fusão da centelha criativa orgânica do Túlio com o poder matemático inesgotável do DeepSeek revelou hipóteses palpáveis de que a luz e os elétrons podem se encarregar a assinatura desses pixels de espaço-tempo, uma colaboração de cair o queixo. Então, o ponto crucial é o que tudo isso significa para os corpos celestes que orbitam o universo. Pensem bem, se não existe separação inerente entre a matéria e o espaço-tempo em nível quântico, será que a própria vida da Terra é apenas uma ondulação estável, um estado perfeitamente estável e coerente de processamento de informação cósmica fluindo nesta malha de pixels quânticos? Fica aqui este grande convite acadêmico e filosófico à reflexão sobre a própria essência formadora de tudo o que conhecemos. Vale a pena pensar sobre isso.